Oi, meus amores, tudo bem? Segundo ano, como é que vocês estão? Tudo certinho? Que bom, hein? É o seguinte, na aula de hoje nós vamos ver a aula 8 da Matemática Fundamental, certo? E é uma matéria que a gente já viu na minha frente, que é a frente de Matemática 2, né? Na parte de trigonometria, na parte de triângulo retângulo, certinho? A gente viu, se eu não me engano, acho que no capítulo 2 ou no capítulo 3 da apostila 1, da parte de geometria, né? Eu falei trigonometria porque tem a ver com a trigonometria no triângulo retângulo, mas o que eu dou para vocês é geometria. E então vamos lá. Seguinte, vamos lembrar aqui rapidinho. A gente já estudou até mesmo aqui na fundamental o triângulo retângulo, e aí a gente viu o teorema de Pitágoras, certinho? Então vamos lembrar aqui. Aqui eu tenho um triângulo, que é um triângulo retângulo. Ele tem a hipotenusa sendo A, ele tem o B e o C, que são os catetos. Lembrando que o B ele é perpendicular ao C, o B e o C são os dois catetos. E aí eu tenho esse ângulo alfa e esse ângulo beta. E lembrando, a soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180. Como o ângulo A é 90, então a soma do alfa com o beta também tem que ser 90, tá? Para ser 90 da soma dos dois mais 90 do A, dá o 180, que é a soma dos ângulos internos do triângulo. Então, ó, a gente pode dizer que alfa e beta eles são dois ângulos complementares. O que são dois ângulos complementares? Quando a soma deles é igual a 90. Exemplo, se eu pegar o 30 e o 60. O 30 e o 60 são complementares. O 30 é o complementar do 60 e vice-versa. Tá bom? 15 e 75. O 15 é o complementar do 75 e assim por diante. E aí, ó, dentro desse triângulo retângulo, a gente não pode esquecer do teorema do tio Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Belezinha até aqui? Aí, galera, a gente já estudou essas três razões. As três razões quais são? Seno, que é o quê? Para você calcular o seno de um ângulo, do ângulo alfa ou do ângulo beta, o seno dos dois ângulos que são complementares, você vai pegar o cateto, que é o oposto a ele, e dividir pela hipotenusa. O cosseno, você vai pegar em relação ao ângulo, o cateto adjacente, que é aquele cateto que está ao seu lado, dividido pela hipotenusa. E a tangente do ângulo, você vai pegar o cateto oposto a ele, dividido pelo cateto adjacente. Então vamos lá, ó. Em relação ao meu exemplo aqui, ó, se eu for em relação ao alfa, o cateto oposto é o B e a hipotenusa é sempre Azinho nesse caso, tá? Em relação ao beta, o cateto oposto é C e a hipotenusa A. Então, ó, eu não posso afirmar que o B sempre vai ser o cateto oposto, porque para determinar quem é o cateto oposto, eu preciso da referência do ângulo, tá certo isso? O cosseno já muda. Em relação ao alfa, o cateto adjacente é o C e a hipotenusa A. E em relação ao beta, o cateto adjacente é B, a hipotenusa A. Tudo bem? Perceba aqui, ó, que a gente até vai colocar uma tela só para isso, que o seno do beta é igual ao cosseno do alfa. E vice-versa, o seno do alfa é igual ao cosseno do beta. Isso sempre acontece se os ângulos são complementares. Então, em todo caso em que os ângulos são complementares, o seno de um vai ser igual ao cosseno do outro. E a tangente, ó, em relação ao alfa, a tangente vai ser B sobre C, cateto oposto de alfa e cateto adjacente de alfa. E aí a tangente do beta vai ser o cateto oposto, que é C, dividido pelo cateto adjacente, que é B. Se você perceber aqui também, ó, a tangente ela é o inverso. Lembrando que o inverso é quando você muda a posição do numerador e do denominador. Então, por exemplo, 3 quintos. Qual é o inverso de 3 quintos? 5 terços. Se você pega um número inteiro positivo, por exemplo, 7, qual que é o inverso de 7? 7 é como se fosse 7 sobre 1. O inverso de 7 seria 1 sétimo.
tá bom? Não muda o sinal para fazer o inverso. O inverso você troca o numerador pelo denominador. Você vai inverter a fração, tá certo? Então esses três aqui, eles são a linha de frente aqui, ó, das razões trigonométricas. Porque aí vocês já estudaram comigo, tem as razões trigonométricas inversas. Mas isso não vai ser o alvo do nosso estudo nessa frente aqui, tá bom? Então, eu vou pegar aqui um exemplo que está na própria apostila de vocês, que está lá na Atividades para a Sala, desse livrinho de fundamental, na página 19, que é só o exercício 1 por enquanto. Depois a gente vai ver o restante. Então, ó, no exercício 1 ele diz assim: no triângulo retângulo ABC, que ele é retângulo aqui em A, calcule. Aí ele pede para você calcular o seno, cosseno, tangente do alfa, que está aqui no vértice B, e o seno, cosseno e tangente do beta, que está aqui no vértice C. Então vamos lá, ó. Quais são os catetos? 5 e 12, e a hipotenusa é 13. Então, em relação ao alfa, quem que é o seu seno? O cateto oposto a ele é 12, e a hipotenusa é 13. Então vai ser 12 sobre 13. O cosseno do alfa, o cateto adjacente é 5, e a hipotenusa é 13. A tangente de alfa vai ser cateto oposto 12, cateto adjacente 5. Então, esses valores aqui são o seno, cosseno e tangente para esse ângulo aqui que é o alfa. Tá bom? Para o beta vai mudar, vai inverter, né? Então, vamos lá, a gente já estudou isso. O cateto oposto a ele é 5, hipotenusa 13. Olha lá, ó, o seno do beta é 5 sobre 13, que equivale ao cosseno do alfa. Em relação ao cosseno do beta está aqui embaixo, o cosseno vai ser 12, que é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa 13. E a tangente vai inverter. O cateto oposto ao beta é 5 e o cateto adjacente ao beta é 12. Então perceba, ó, o cosseno de beta equivale ao seno do alfa e a tangente do beta é o inverso da tangente do alfa. Tá ok? Tranquilo? Então, belezinha. Certo? Então, galera, o que a gente pode afirmar? Que quando dois ângulos são complementares, quando a soma deles é igual a 90, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então, vamos lá, ó, quando os ângulos são complementares, a gente tem isso. O seno é B sobre A, por exemplo, no caso do alfa, e no cosseno do beta é B sobre A. Então, ó, o seno de um é igual ao cosseno do outro e a tangente é inversa. Então, vamos escrever assim, ó, o seno de alfa é igual ao cosseno do beta, que é o seu complementar. O seno de beta é igual ao cosseno do alfa, que é o seu complementar. Beleza? E a tangente do alfa é o inverso da tangente de beta. Então, é 1 sobre a tangente de beta. Tudo bem? Então, ó, alguns exemplos para você entender. Se eu pego o 70 e o 20, eles são complementares. Então, eu posso afirmar que o seno de 70 é igual ao cosseno do 20. E o contrário também vale. O seno de 20 é igual ao cosseno do 70. Aqui, ó, se eu pego o 15 e o 75. 15 mais 75 dá 90. Então, eles são complementares. Então, o seno de 15 é igual ao cosseno de 75 e o contrário também. E, por exemplo, o 40 e o 50. A tangente de 40 é igual ao inverso da tangente do 50. Belezinha? Então, essas são as três razões trigonométricas. Seno, que é o corri, cosseno, cair, e a tangente, que é tomei coca. Aí lembra da brincadeirinha, né? Corri, caí, e minha avó ficou com dó de mim, me deu coca. Corri, caí, coca, seno, cosseno e tangente. Se você guardar nessa sequência, a brincadeirinha, a historinha e seno, cosseno e tangente também nessa sequência, você lembra quais são as razões trigonométricas. Tudo bem? Para resolver alguns exercícios, é necessário saber o seno, o cosseno e a tangente de três ângulos, que são os ângulos fundamentais aqui para a gente, que são eles, são os ângulos notáveis, o 30, o 45 e o 60. Então lembra dessa tabelinha que eu já construí com vocês
que a gente já trabalhou em sala de aula. Então vamos aqui, ó, passar primeiro para vocês terem uma ideia. O seno de 30 é igual a meio. Esse estudo ele é feito, pessoal, no seno de 30 e do 60, dentro de um triângulo equilátero. Então o cara pegou um triângulo equilátero, traçou uma das suas alturas, e aí quando você tem um triângulo equilátero e traça uma das alturas, você divide ele em dois triângulos retângulos, que a gente já viu aqui, né, lá na frente de Matemática 2, que a altura ela é perpendicular ao lado oposto. Então, através desse estudo dentro do triângulo equilátero, tirou os valores do seno e do cosseno do 60 e da tangente deles também. Então, ó, o seno do 30 é meio, que é igual ao cosseno do 60, que é meio, porque os dois eles são complementares. O cosseno do 30 é raiz de 3 sobre 2, igual ao seno de 60, e perceba que a tangente de um é o inverso do outro. Raiz de 3 é o inverso de raiz de 3 sobre 3. Se você inverter 3, ali ó, raiz de 3 sobre 3, que vai dar 3 sobre a raiz de 3, você vai chegar em raiz de 3, que é o inverso. E para o 45, o seno e o cosseno são iguais. Para o 45 a gente pode dizer que ele é o complementar dele mesmo. E a tangente é 1, tá? Então uma brincadeirinha, lembra da musiquinha para a gente guardar? A gente canta assim, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Você põe a raiz no 3 e no 2. Hey, a tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Beleza? Então é só a brincadeirinha aí, a musiquinha pra gente guardar. O 1, 2, 3 seriam os numeradores, 3, 2, 1 também. Tudo dividido por 2. Você põe a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então esses daqui são os ângulos notáveis, 30, 45 e o 60, certinho? Eu trouxe um exemplo para vocês bem bobinho. Então vamos lá, ó. Esse daqui está lá na apostila do primeiro ano. Aí eu anotei até aqui para vocês, se vocês tiverem a apostila aí, só para acompanhar, tá? Tá na página 24, na atividade proposta 2. Lá na apostila 1 do primeiro ano. Mas acho que é difícil. Aí eu peguei esse exemplo só para vocês terem uma ideia. Fala assim: um avião levanta voo sob um ângulo de 30 graus. Depois de percorrer 8 km, o avião se encontra a uma altura de... Então, ó, aqui é o ângulo onde ele levantou o voo. Ele percorreu essa distância do ponto onde ele levantou o voo até o ponto que eu quero saber a altura, foi de 8 km. E aí eu quero saber isso, ó, a altura que ele se encontra em relação ao solo, tá? Então eu vou pegar desde o biquinho do avião e vou vir com uma perpendicular aqui para descobrir esse valor que é o x. Então, ó, o x ele é o meu cateto oposto e o 8 é a minha hipotenusa. Dentro do que a gente aprendeu, eu vou usar o seno. E aí eu vou usar o seno do ângulo 30, né? Porque o x é o cateto oposto ao 30. Então vai ficar o seno de 30 igual a x sobre 8. A gente cantou agora há pouco que o seno do 30 é meio, igual a x sobre 8. Multiplicando cruzado aqui eu vou ter que 2x é igual a 8. Então o x vai ser igual a 4 km. Então depois de ter levantado o voo a um ângulo de 30 graus e andado 8 km, a sua altura é de 4 km. É legal você guardar que sempre que for em relação ao 30, o cateto oposto sempre vai ser a metade da hipotenusa. Você pode guardar isso para ganhar tempo em alguns exercícios. Por que que o cateto oposto vai ser a metade da hipotenusa? Porque o seno de 30 é 1 sobre 2, certinho? Olha lá, a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa é 1 sobre 2. Então, beleza? Alguma dúvida nisso? Tranquilo? Então, ó, nisso a gente tem 4 exercícios aí para vocês, que são os exercícios dessa aula 8, que são as atividades para a sala que vocês têm aí na página 19. Então, vamos lá, ó. Aí, como eu já fiz o exercício 1, como exemplo, eu vou fazer o exercício 2, 3 e 4. E aí, vamos combinar que para a semana que vem, como a aula 9 é a mesma aula que a 8, é uma
parte 2, com mais exercícios para praticar, então fica de tarefinha para vocês terminarem os exercícios da aula 8, que são os exercícios propostos, e tentarem fazer os exercícios da aula 9. E aí depois vocês mandam para mim, se porventura tem dúvida em alguns, tá bom? Então vamos lá, ó. A gente acabou de fazer isso, ó. Determine o valor de x nos triângulos retângulos a seguir. Então na letra A, eu tenho um triângulo retângulo e o ângulo de vértice 30 graus, ele está no vértice C, tá bom? Então, ó, o x é o seu cateto oposto e o 8 é a hipotenusa. Então, o seno de 30 vai ser x sobre 8, a gente acabou de fazer isso. 1 sobre 2 é igual a x sobre 8, multiplica cruzado, então eu tenho que 2x é igual a 8. Então, o meu x ele vai ser igual a 4. Nesse caso, quase não, né? Eu coloquei o C ali, que ele não disse qual é a unidade de comprimento. Tudo bem, meus amores? Suave? Então tá bom. Olha o item B. No item B, eu percebi que tem um errinho aqui, ó. Esse ângulo não é para ser 36 graus. Arruma aí na sua apostila, tá? Ó, ele não é para ser 36 graus. Porque se aqui em cima é 60, aqui tem que ser 30 graus. Ou se aqui fosse mesmo 36, aqui não era para ser 60, era para ser 54, ok? Mas como eu deduzi que aqui é 60 graus, eu imaginei que aqui embaixo fosse 30, para poder usar o seno, cosseno do 30 ou do 60. Tudo bem? Tá certo? Então esse ângulo aqui ele é igual a 30 graus. Conserta a apostila de vocês aí, por gentileza. Então ele diz assim, né? Vamos lá, vamos analisar. Você pode usar em relação ao 60 ou 30. Eu vou usar o 30, tá? Que eu fiquei com o birrinho da apostila, só porque ela errou, eu vou usar o 30. Então o x é o cateto adjacente e o 6 é a hipotenusa. Cateto adjacente, que é o que eu quero calcular, e eu tenho a hipotenusa, eu vou usar o cosseno, que é o KI. Então vamos lá, ó. Ah, eu fiz o do 60, que burro que eu fui, hein? Falei de um, mas do outro. Mas tanto faz. Em relação ao 60, o x é o cateto oposto e o 6 é a hipotenusa. Então vai ficar raiz de 3 sobre 2 igual a x sobre 6. Se você tivesse usado o 30, ia dar na mesma, porque o seno de 60 é igual ao cosseno do 30, como a gente já estudou. Multiplicando cruzado, vai dar 2x igual a 6 raiz de 3. Passa o 2 dividindo. Então, o x vai ser igual a 3 raiz de 3 do C, unidades de comprimento. Belezinha? Então, esse é o exercício 2. Fique atento aí aos valores dos ângulos, para ver se não tem nenhum errinho. Às vezes errou na hora da digitação lá na apostila de vocês. Belezinha, galera? Então, vamos para o próximo, que é o item 3. Certo? Ele diz assim. Na figura seguinte, o seno do ângulo θ é igual a 4/5. Calcule o valor de M e N. Então, vamos analisar. Eu tenho um triângulo retângulo em A. Então, o M é a hipotenusa, 8 e o N são os catetos. O meu ângulo θ, que ele deu no enunciado, seu seno, ele está no vértice C. Certinho? Então, em relação ao θ, o 8 é o cateto oposto e o N é o cateto adjacente. Como ele deu o seno, eu vou usar o seno dele. O seno é o cateto oposto, que é 8, dividido pela hipotenusa, que é M. Então, ó, usando a informação que ele deu aqui no enunciado, eu vou calcular o valor do M. Então, eu vou ter que o seno de θ no meu triângulo ele é cateto oposto 8 dividido pela hipotenusa, que é M. O seno de θ é 4/5, então eu vou substituir. 4/5 igual a 8 sobre M. Multipliquei cruzado aqui, eu vou ter 4M igual a 40, que é 5 vezes 8. O M, então, vai ser 40 dividido por 4, vai ser 10 do C, unidades de comprimento. Beleza? Agora que eu sei que o M é 10, para calcular o N, eu precisaria ter ou o cosseno ou a tangente.
Mas nesse caso, como eu não tenho, o que eu vou fazer para calcular o n? Quem que nos ajuda sempre? Pitágoras. Então vou usar o teorema de Pitágoras. Então vou pegar aqui, ó, que o m ao quadrado é igual a n ao quadrado mais 8 ao quadrado. Como o m é 10, vai ficar assim, ó, 10 ao quadrado igual a n ao quadrado mais 8 ao quadrado dá 64. Vou passar o 64 subtraindo. 10 ao quadrado é 100, o 64 vem subtraindo, tá? Igual a n ao quadrado. 100 menos 64 vai dar 36, então n ao quadrado é igual a 36, o n é a raiz de 36, que a gente sabe que vale 6. Então, nesse caso aqui, o n é igual a 6 e o m é igual a 10, beleza? Então, os valores de m e n, respectivamente, 10 e 6. Exercício 4, ele fala assim, parecido lá com o do avião, certo? Só que agora ele fala sobre o carro que está subindo ali, vamos imaginar uma ladeira, enfim, alguma coisa. Ele fala o seguinte, um carro parte de um local situado no nível do mar, quando percorrer 96 metros de uma estrada em aclive de 36 graus, a que altitude ele estará? Então tá o carro aqui, ele partiu aqui, até ele colocou a setinha para nos ajudar, a inclinação é de 36 metros, e aí galera, presta atenção, ó, esses 96 metros corresponde a essa distância que ele percorreu aqui, ó, do ponto de partida até esse ponto final aqui, e essa distância ele diz que é 96 metros. Ele quer que você diga a altitude, aqui a altura que ele está. Então ele quer isso, ó, a altura em relação aqui ao ponto de partida, ao solo que ele saiu, certo? Aí o ângulo é 36 graus. Você não é obrigado a saber qual é o seno, o cosseno e a tangente do 36 graus. Tanto que ele deu o dado aqui para você desses caras. Tá claro? Tudo bem? Então vamos lá. O que a gente vai usar nesse caso? Em relação ao 36, o H é o cateto oposto e a altura aqui, desculpa, e o 96, a altura é o cateto oposto e o 96 é a hipotenusa. Então eu vou usar o seno. Então seno de 36 é igual a H sobre 96. Então, ó, eu vou substituir pelo que ele deu. Seno de 36 é 0,588, certo? É igual a H sobre 96. Aqui de baixo eu vou colocar 1, então o H vai ficar H igual 1,96 que está dividindo o H, eu vou passar multiplicando. Então vai dar 96 vezes 0,588. Então eu vou ter que o H é igual a 56,448, né? Desculpa, 448 não. 448 milésimos. Tudo bem? Em metros a minha resposta. Aproximadamente 56 metros e meio, tá? Então esse daí é a resposta do item 4. E para a gente encerrar essa aula com o exercício 5, ele fala o seguinte: do alto de um farol, Maria avista uma casinha na praia. A linha de visão formada com o plano da praia, a linha de visão forma com o plano da praia um ângulo de 30 graus. De acordo com a figura a seguir, então tá a figura aqui, ó. A Maria tá aqui no farol, certo? Ela viu essa casinha aqui na praia. O ângulo de visão dela com a praia é de 30 graus. Qual é a distância da casinha ao farol? Então a distância aqui, ó, da casinha até o farol. E no desenho ele diz qual é a altura do farol, que é 50. Então vamos analisar uma situação aqui. Eu tenho esse triângulo retângulo que ele vai ser no vértice aqui do farol, tá? Em relação ao ângulo que é o 30 graus que ele deu, o 50 é o cateto oposto e a distância que é calculada da casinha ao farol é o cateto adjacente. Então cateto oposto, cateto adjacente, coca. Então eu vou usar a tangente. Então a tangente de 30 vai ser igual ao cateto oposto 50 dividido pelo cateto adjacente dele. A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, é o do primeiro cara que é o 30. Então a tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, igual a 50 sobre D. Multiplicando cruzado, eu vou ter D raiz de 3
igual a 50 vezes 3, que vai dar 150. Passa a raiz de 3 dividindo. Então, eu vou ter 150 dividido por raiz de 3. Nesse caso, o denominador é um número irracional. Então, a gente vai racionalizar. Multiplica pela raiz de 3 mesmo em cima e embaixo. E aí eu vou ter isso, ó. 150 vezes raiz de 3 dividido. Raiz de 3 por raiz de 3 vai dar raiz de 9, que é 3. Aí aqui eu posso até simplificar, ó. 150 dividido por 3 vai dar 50 raiz de 3 metros. Se ele fala qual é o valor aproximado da raiz de 3, eu multiplico para poder calcular ali. Mas como no enunciado não falou, a gente vai deixar assim, tá bom? E nem ele pediu para calcular aproximadamente o valor dela. Certo, meus amores? Então a aula é essa. É bem tranquilo, a gente já estudou. Vocês viram que os exercícios até mesmo da sala são bem suaves, são bem leves. Então eu peço para você, tente fazer os exercícios propostos dessa aula, que é a aula 8 e da aula 9. Me mandem qualquer dúvida e aí na aula da semana que vem eu refaço os exercícios ou faço com vocês os exercícios de dúvida. Tudo bem? Essa semana eu não consegui, mas eu tô querendo para a semana que vem entrar com vocês ao vivo, tá? A gente fazer aí uma live, pegar aí o Zoom, né? E a gente fazer a aulinha ao vivo. É que nessa semana eu tô um pouquinho atarefado, tinha alguns compromissos no período da manhã, na terça e na quarta, por isso que eu não tô conseguindo fazer ao vivo. A avó, ela tá tomando um remedinho aí no hospital, e aí eu preciso estar levando ela nesses dias, beleza? Mas pra semana que vem eu já tô pensando em fazer ao vivo com vocês, que a saudade é demais, certinho? Meus amores, fiquem com Deus, até semana que vem. Até semana que vem não, né? Até amanhã que tem aula aí de matemática 2. Beijão, tchau.